Olá, boa noite a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião científica do setor de terapia intensiva da disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. E hoje a gente tem o prazer de ter um convidado super ilustre para nos brindar aqui nessa reunião, né? E que a gente vai falar sobre terapia nutricional no doente crítico, que há de novo, né? O nosso convidado é o Dr. Tiago José Martins Gonçalves, que tem doutorado em Ciências Médicas pela Universidade 9 de Julho, é médico especialista em nutrologia pela Abram e em terapia nutricional parenteral e enteral pela Braskem, coordenador clínico e técnico administrativo das equipes Você quer ouvir, multiprofissionais. Miriam? Quer ouvir comigo aqui? Ai, Doutora tudo Flávia tem bem. que mutar. Ele é coordenador clínico e técnico administrativo das equipes multiprofissionais em terapia nutricional dos hospitais Santa Maggiore de São Paulo. E, além disso, ele é coordenador da equipe de nutrogeriatria da Prevent Senior e é o atual presidente da Braskem, né? A gente queria agradecer muito e passar a palavra para o senhor, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Daniele, pelo convite. Muito obrigado, doutora Flávia, profissional de excelência que eu conheço já há muitos anos, né? Trabalho com muitos intensivistas que passaram pela formação dela, então só tenho a agradecer. Pessoal, esse tema, né? Fiquei feliz por esse tema, né? Ser parte de uma discussão do departamento, porque os conceitos mudaram muito, né, nos últimos tempos, né, aquela ansiedade de nutrir o paciente crítico, hoje a gente entende que a gente precisa entender muito mais do metabolismo dele, muito mais da doença crítica em si, do que o estado nutricional na primeira semana de UTI, né, então, fico feliz que a gente vai conseguir expor aí as atualizações, os guidelines e os últimos estudos, né, de relevância. Os objetivos, então, dessa apresentação, a gente vai permear aí os últimos guidelines, tanto o americano, o europeu, quanto o nosso da Braskem, falar um pouquinho da terapia nutricional precoce, né, seja ela enteral, seja ela quando há indicação de parenteral, no quesito de caloria e proteína, falar de um tema bem controverso, que é a droga vasoativa e os seus valores e a perfusão esplâncnica, a medida indireta dessa perfusão, o manejo da gastroparesia e da diarreia, a terapia nutricional nas diferentes comorbidades, então no paciente renal, durante diálise, no paciente DPOC, no hepatopata, o problema da hiperglicemia e da variabilidade glicêmica e falar um pouquinho do que tem saído muito nos guidelines, a nossa preocupação, que é a composição corporal desse paciente aí na primeira, segunda semana de UTI, o impacto que ele tem na qualidade pós-alta de UTI. Tá? Então, essas são as principais referências que a gente vai utilizar na explanação de hoje. E os últimos guidelines, eles focam muito nisso, né? A gente entender as fases da doença crítica para introduzir uma terapia nutricional mais assertiva, né? Com menos risco de desvio das vias metabólicas, né? Para compensar ali o excesso de caloria e de proteína no momento que o organismo ele está, na verdade, tentando a sobrevivência, né? Então, todos os hormônios desviados, contra-insulínicos, todos desviados, para que esse organismo aí haja ali no foco, né, seja ela da patologia ou da injúria tecidual, seja naquele momento da doença crítica inicial, que a menor quantidade, né, de uso para realizar o metabolismo ali da infusão de caloria e de proteína nesse momento é o mais adequado, e hoje a gente já sabe disso, que isso inclusive atrapalha todas as reações e aumenta a mortalidade desse paciente. A gente entende que, claro, depois ali do terceiro, quarto dia, isso vai minimizando, mas é a partir ali da segunda semana que a gente tem que realmente focar numa resposta anabólica desse paciente, né, para compensar o excesso de catabolismo que ele vai ter. Então, entender essas fases da doença crítica é sempre adequado para a gente conseguir nutrir bem esse paciente. Também entender toda a resposta inflamatória que acontece, tanto da parte da CIRS quanto da parte compensatória, né, elas vão acontecendo aí nesses momentos, e claro que muitos desses pacientes, eles que passam, né, que eles não conseguem se recuperar e essas vias convergir ali para uma homeostase do sistema imunológico, esse paciente ele entra naquele estado crítico crônico, né, e hoje a gente tem o conhecimento dessa síndrome catabólica imunossupressora persistente aí com resposta
de estímulo mieloide de células supressoras. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que entender como nutrir desde o começo esse doente crítico e manter, né, e aí ir aumentando, e dependendo do momento dessa doença, da inflamação e o momento que esse paciente, muitas vezes ele tem uma nova injúria aguda, que a gente precisa retroceder nas nossas metas, né, não calcular uma meta no início e isso acompanhar o paciente durante todo o período de UTI. Então, vai depender de paciente, do momento desse paciente, de paciente para paciente. Então, a gente sabe que tudo isso tem influência, principalmente nesses pacientes fixos, que a gente tem visto uma pior qualidade de vida, tem uma grande mortalidade, né, chega até 50% em um ano, então eles têm alta de UTI, mas a qualidade de vida, tudo o retorno ao trabalho é dificultado, as atividades diárias desses pacientes, então tudo isso propicia que muitos deles nem consigam ter alta para casa, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria desses pacientes, eles têm que passar por um cuidado de transição, seja no hospital de transição ou numa assistência domiciliar, tá? Então, esses pacientes acabam sendo vítimas, às vezes, do nosso suporte nutricional inadequado também na UTI. Vocês melhor do que qualquer profissional, sabem de todas as respostas metabólicas que estão envolvidas, né, no doente crítico. Então, a partir do momento que você tem um foco infeccioso ou uma injúria, uma série de hormônios contrarreguladores, né, são estimulados, inclusive hipotalâmicos, então despertando toda uma cascata de resposta que vai combinar com uma glicólise, uma proteólise, a gente deixa a insulina resistente, então esses hormônios como cortisol, noradrenalina, adrenalina, glucagon, todos eles deixam uma resistência insulínica e aí você não consegue ter entrada de glicose para dentro ali, principalmente de músculo e de gordura, e essa hiperglicemia periférica se acentua, né? E em contrapartida, como precisa ter uma fonte de energia para a gente manter o metabolismo celular, o nosso organismo ele vai usar ali o tecido adiposo, então quebrar ali os ácidos graxos, né? Então, e o glicerol para fazer todo um recrutamento de energia e também vai fazer uma proteólise, então, através de aminoácidos neoglicogênicos, e aí estimular a gliconeogênese. E tudo isso gasta caloria também. Todos esses mecanismos, né, de neoglicogênese, eles também têm ali uma quantidade calórica que vai ser danosa para o nosso paciente. Então, todos esses aminoácidos, principalmente, né, glutamina e alanina, que são neoglicogênicos, além das proteínas de fase aguda que vão estar aumentadas, eles vão alterar esse metabolismo. Então, claro que o estresse influencia o estado nutricional, a gente sabe o quanto que aumenta as toxinas inflamatórias, os hormônios contrarreguladores, o PCR. Em contrapartida, você tem as proteínas negativas de fase aguda. Então, ou seja, albumina, transferrina, pré-albumina, RBP, mesmo que elas tenham uma meia-vida diferente para verificar estado nutricional, no momento da doença crítica, elas não são marcadores nutricionais. A gente não tem como pedir uma dosagem de albumina num paciente na primeira semana de UTI, onde o metabolismo hepático vai estar todo desviado para a produção da proteína C, da proteína C reativa e outras proteínas. Então, ela não é um marcador nutricional nesse momento da doença crítica, quando o estado inflamatório está mais agudo. E aí surgiram, né, alguns termos que eu acho bacana a gente sempre lembrar, que é a questão da dieta hipocalórica, né, quando a gente limita a infusão de energia desse paciente para 70% da meta, a dieta trófica, que é aquele mínimo possível, né? Muitas pessoas falam, quando você deixa 20 é melhor. Não, é o mínimo possível para que a gente consiga proteger essa mucosa intestinal. A gente sabe que 70% a 75% das células imunológicas, elas estão localizadas no nosso tubo digestivo. Então, é ali que a gente precisa prevenir, evitar a translocação bacteriana, estimular a função imunológica, manter pelo menos um basal de secreção enzimática. Isso é bem importante para a gente não ter uma alteração intestinal, e a atrofia intestinal ela não é tão demorada, né? Em uma semana de jejum absoluto, esse paciente já começa a ter atrofia de mucosa intestinal. E o overfeeding, que a gente tem falado bastante, né? Evitar o overfeeding na primeira semana, que é hipernutrir esse paciente, aí você vai com certeza atrapalhar os mecanismos de defesa, principalmente a autofagia, né? Especificamente nas células imunológicas. Bom, esse paciente, quando ele chega na UTI, ele precisa ser avaliado do risco nutricional. Claro que a grande maioria desses pacientes, né, eles evoluem para intubação ou já chegam em ventilação mecânica, eles já são pacientes de risco. Mas eles precisam ser avaliados, triados e avaliados, então, por um nutricionista, que vai fazer essa avaliação,
O que normalmente no Brasil a gente mais usa é a ferramenta NRS 2002, tá? Pode ser utilizada, mas o norte-americano ele gosta muito do Nutri-Score, né? O Nutri-Score, o grande problema é que tem algumas variáveis que precisam ser calculadas, né? Nem toda instituição usa essas variáveis, como o Apache e o SOFA, mas ele entra, um dos outros itens, a idade, número de comorbidades e dias que ele estava no hospital antes de ser admitido na UTI, né? E aí você coloca na tabela, quando o score dá acima de igual ou maior que 5, esse paciente é de alto risco nutricional, tá? Tem pessoas que usam essa ferramenta, não tem sido muito estimulada, então a gente costuma usar muito o NRS 2002. Bom, a gente vai estabelecer o risco desse paciente. Se é um paciente que não tem condição de ingestão oral, claro, aquele com rebaixamento de nível de consciência, ou um pós-AVC, que ainda não está numa ventilação ainda, uma ventilação que não seja assistida. Então, mesmo esse paciente, ele precisa ser avaliado, precisa ser ponderado uma nutrição precoce dele. Tá? Então, a nutrição enteral precoce, dentro das primeiras 48 horas do doente crítico, ela deve ser iniciada e é um dos pontos que a gente tem mais referência, mais estudos embasados, falando que diminui complicações infecciosas e mortalidade dentro da UTI. Né? Então, a gente sabe que em caso de contraindicação da via oral para esses pacientes, ou aquele paciente que já está numa ventilação assistida, onde já é introduzido, né, o suporte já é introduzido, pelo menos a passagem de sonda, esses pacientes eles precisam ser nutridos. Né? E aí, claro, que quando você tem uma contraindicação ao suporte pelo tubo digestivo, aí a gente vai começar a avaliar a nutrição parenteral, mas sempre tentar introduzi-la, ela de rotina, após o processo inflamatório agudo, né? Então, esperar aqueles 3 primeiros dias para a gente não interferir naqueles processos metabólicos celulares. A nutrição enteral precoce deve ser progressiva, né? Então, quando você tem uma indicação, vamos falar que é um paciente extremamente desnutrido, que você vai introduzir a nutrição enteral precoce, então você só vai realmente, você vai escalonar ela a cada 1/4 por dia, até você chegar ali no 4º ou 5º dia na sua meta. Então, também deve ser introduzida com muita cautela nessa primeira semana. A gente sabe que, claro, no doente crítico, a nutrição enteral é muito preferencial do que a nutrição parenteral, né? A gente sabe, principalmente pelo estímulo intestinal, né? Então, a gente mantém barreira mucosa, vai preservar essa imunidade intestinal, atenua a resposta metabólica, né? Uma série de nutrientes estimulam ali receptores intestinais, os receptores incretínicos, então que vão fazer estímulo insulínico e controlar melhor a glicemia, isso sem dúvida tem um melhor desfecho. A gente sabe que, como eu disse, todos os guidelines publicam essa redução de mortalidade, redução de complicações infecciosas quando essa nutrição enteral é precoce, nas primeiras 24, 48 horas em terapia intensiva, mas a gente tem que saber quando a gente tem que esperar e não nutrir esse paciente precocemente. Então, claro, aquele choque ainda não compensado, aquele doente ainda em instabilidade hemodinâmica, subindo droga, lactato alto, sem ainda não tendo clareamento de lactato. Então, esse paciente, naquele momento, ainda com a perfusão tecidual comprometida, é claro que a gente não tem, né, uma amostra ali da acidose ali no território esplâncnico, mas indiretamente a gente consegue ver aquele paciente ainda oligúrico, com droga alta, hipoperfundido. Então, tudo isso faz com lactato alto, tudo isso faz a gente pensar em aguardar, controlar o choque para depois pensar em suporte nutricional. Aquela hipoxemia não controlada, FiO2, né? Agora a gente viu no COVID, quando eles chegavam hipoxêmicos graves, então nesse momento a gente não vai nutrir esses pacientes. Sangramento ativo de tubo digestivo alto, né? Então, quando você tem evidência de um sangramento ativo alto, a gente não entra com nutrição enteral, ou uma isquemia intestinal evidente, ou, claro, paciente em vômitos, volume residual gástrico muito aumentado, então a gente também aguarda essa compensação. A questão da instabilidade hemodinâmica, né, todos os guidelines, eles colocam só realmente não introduzir na instabilidade hemodinâmica, muitos deles não colocam as doses de droga vasoativa, isso vai depender, claro, de paciente para paciente. Alguns estudos colocam, claro, quando você está avaliando um paciente e ele está com drogas crescentes, em doses crescentes, ou com volumes maior que 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto, e a nora é citada como o vasopressor aí que mais, né, compromete o tubo digestivo, né, o que pode mais acarretar um risco de isquemia mesentérica não oclusiva.
Claro, o paciente com PAM menor que 65, sinais de perfusão periférica, oligúrico, com lactato alto, sem clarear, todos esses são indicações indiretas de que esse paciente ainda está chocado e que ele não deve receber nutrição enteral, tá? Então, os estudos eles mostram aí a escala, né, de comprometimento do tubo digestivo, sendo a dopamina que menos interfere com a perfusão intestinal. Tá? E aí o maior risco nosso que é a isquemia intestinal não oclusiva, né? Então, ou seja, você tem ali um nutriente, mas você não tem uma quantidade de oxigênio então, para fazer essa troca, e você tem esse risco porque também o tubo digestivo, a pressão de oxigênio no topo da velocidade é diferente do da base, então esse desbalanço também propicia um maior risco de isquemia. Claro que tem alguns grupos específicos de pacientes que têm mais risco, né, como pacientes politraumas, queimados, pacientes cirúrgicos, e principalmente quando a sonda está alocada muito baixo, né, então, ou é uma alimentação jejunal, uma jejunostomia. Então, nesses pacientes tem que tomar muito, muito mais cuidado, porque o nutriente já está sendo colocado num local, ele não passou por mucosa gástrica, ele não passou por duodeno, então não foi liberado uma série de enzimas digestivas, então o risco desse paciente ter uma isquemia, um processo de isquemia intestinal não oclusiva é muito maior, tá? Então, claro, a gente vai nutrir esse paciente na hora que a gente tem evidência de perfusão tissular e que o colchoque for corrigido, esse paciente tiver uma droga, mesmo com droga vasoativa, mas compensado hemodinamicamente. A gente sabe de tolerância, né, na UTI. O que os guidelines mostram é que a infusão contínua é muito melhor do que a gravitacional ou em bolos, então você tem uma maior tolerância gastrointestinal. À medida, né, da necessidade energética, todos, né, os guidelines citam o uso da calorimetria indireta, a gente sabe que isso não é factível, né, na nossa realidade, nem todos os pacientes também podem passar por uma calorimetria indireta, dependendo da PIP, do FIDO2 deles, então não são todos que vão conseguir fazer, mas a gente vai ter a calorimetria indireta para a gente embasar aí, pelo menos o que a gente mais usa hoje, que é a regra de bolso, né? Então a gente não usa mais as equações preditivas, como Harris-Benedict, que realmente hiperalimentavam, né, os pacientes, mas a regra de bolso funciona muito bem, então a gente consegue ter ali uma melhor equivalência, né, da calorimetria indireta com a regra de bolso. Então, o que a gente sabe? Que do primeiro ao terceiro dia, pelos últimos estudos, eles mostram que a gente tem que alimentar muito menos os pacientes do que a gente fazia lá no começo, onde a gente perseguia uma meta para ser atingida nas primeiras 72 horas. Então, o organismo ele não precisa desse excesso de caloria e proteína nesse momento. Então, a gente não ultrapassa 70% da meta da calorimetria indireta. Então, mesmo que você faça uma calorimetria indireta, mesmo que dê um valor para você, você vai dar 70% para o paciente. De regra de bolso, a gente costuma colocar 15 a 20 quilocalorias quilo dia, tá? Mesmo sabendo que não é 100% do que a gente prescreve que entra no paciente, né? Então, cada um conhece ali os indicadores da sua UTI e sabem que não é 100%. Então, varia ali, dependendo de serviço, entre 70% a 80%. Então, mesmo assim, a gente prescreve de 15 a 20, mesmo sabendo que vai entrar um pouquinho a menos, tá? E do quarto ao sétimo dia, então aí a gente vai para 80% a 100% da meta pela calorimetria indireta, tá? Então aí vai ser de 20 a 25 quilocalorias, claro que vai entrar um pouquinho menos, porque a primeira semana não é uma semana de pensar em hiperalimentar, em reabilitar esse paciente nutricionalmente, tá? Então essa é o primeiro ponto. Então, esse estudo, por exemplo, do Pierre Singer e do Zuzman, na Critical Care, ele mostra bem isso, essa curva, né, do odds ratio não ajustado para a mortalidade em 60 dias de caloria e proteína. Então, aqui no primeiro, à esquerda, a gente vê que caloria, ela é um gráfico em U, né? Então, quanto menos caloria você dá, muito pouco caloria você dá, aqui então 20%, 40% da referência da calorimetria indireta, ela tem um odds ratio maior para mortalidade em 60 dias, mas também, se você hiperalimentar esse paciente a partir de 100 até 160 ou mais, você também aumenta a mortalidade. Então, o que mais teve um odds ratio aqui menor, então foi realmente dar em torno de 70% da calorimetria indireta aí nesses primeiros 3 a 4 dias de UTI.
E a proteína, né, ele colocou 1,3 como meta, né, do doente crítico. A gente geralmente prescreve na primeira semana 1,5, mas como não é tudo, né, infundido nesse paciente, então vai entrar 1,2, 1,3, essa deve ser a nossa meta proteica na primeira semana de UTI. Vocês veem também que ali em torno de 70% é onde você começa a atingir na primeira semana aí o benefício da proteína. Claro que ela vai aumentando gradativamente, porque esse paciente ele vai ficando cada vez mais hipercatabólico, a gente precisa dessa reposição proteica. Outra questão que é muito cogitada na UTI é o cálculo, né, das calorias não nutricionais. Então, a quantidade de glicose que entra, a quantidade de lipídio. Então, dependendo do seu paciente na primeira semana de UTI, isso é mais focado na primeira semana, que esse paciente ele não pode ser hiperalimentado, né, para não alterar as reações metabólicas e alterar e prejudicar a autofagia dessas reações. Então, nessa primeira semana, se um paciente seu está precisando, por exemplo, de 800 quilocalorias e ele está recebendo de glicose, ele faz, por exemplo, aí CVV-HD ou HDF, e está usando citrato, que é 3 kcal por grama, isso pode ser um problema para você. Ou se ele está sedado com Propofol, né? O Propofol a gente sabe que é 1,1 quilocaloria por ml, então se ele está lá com 15 ml hora de Propofol, já vai dar uma quantidade calórica, às vezes que é a metade da meta que você está traçando. Então, nessa primeira semana, o ideal a gente realmente colocar essas contas e ver o quanto de caloria não nutricional está entrando para a gente não exceder e não prejudicar esses mecanismos na primeira semana de UTI. Em relação ao tipo de fórmula, né? Então, claro, a fórmula de escolha é a polimérica, é a nutrição normal, né? Não há indicação de começar a oligomérica para todos os pacientes, então a gente tenta começar com polimérica, né? Com a sonda gástrica, que é o mais adequado, né? Então, porque a gente tem menos efeito adverso, né? E menos complicações do suporte enteral. E aí, claro, né, dependendo da tolerância desse paciente, aí pode ser que você avalie uma dieta oligomérica, principalmente numa síndrome de desabsorção ou quando ele tem intolerâncias digestivas. Fórmulas imunomoduladoras, que tem o arginina, ômega 3, EPA, DHA, a gente não usa em UTI clínica, né, então não devem ser usados. A gente sabe que a arginina ela tem efeito vasodilatador, então não tem evidência, a gente não deve utilizar. E as fibras também, tomar muito cuidado com pacientes, ainda mesmo aqueles compensados hemodinamicamente com droga vasoativa, porque aumenta o risco de isquemia intestinal não oclusiva, né? Então, a gente vai guardar ali as fibras para aqueles pacientes muito mais compensados e aqueles que, às vezes, têm diarreias persistentes, e aí tentar usar fibras mais solúveis e menos insolúveis naqueles pacientes que já estão mais estáveis. Então, para resumir essa primeira parte, né, das fases do doente crítico, vale lembrar que na fase aguda a gente tem, então, uma fase hipercatabólica, mas hipometabólica, então a gente tem que evitar esse overfeeding a qualquer jeito, né? Então, claro que se esse paciente ele tiver um novo insulto agudo, essa meta tem que ser revista, né? Então, o paciente às vezes está 15 dias na UTI, mas ele choca, faz uma sepse, então a gente precisa voltar, e aí ele entra numa fase aguda novamente, essa meta tem que ser novamente voltada para a fase aguda, a gente não vai hiperalimentar ele naquele momento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter essas metas, então, até o terceiro dia, 15 a 20, depois 20 a 25, mesmo sabendo que entra um pouco menos que isso, e de proteína 1,2 a 1,3 nessa primeira semana. Depois, na segunda semana, que ele já pode começar a desenvolver uma inflamação mais persistente, tem a questão da imunossupressão e a síndrome catabólica, a gente tem que estimular o anabolismo, então a gente vai aumentar um pouco mais a caloria para 25 a 30 e a necessidade de proteica 1,5 a 1,2, tá? E aí, claro, no pós-alta de UTI, aí sim esse paciente ele é hipermetabólico, aí a gente vai às vezes atingir até 50% a mais da meta do calorímetro indireto, né? Então, nesse momento, com certeza, as metas aumentam, a necessidade de proteína pode aumentar. Para o paciente obeso crítico, a gente não vai exceder ali de 70% da calorimetria indireta na primeira semana toda, né? E a gente usa, claro que no obeso crítico a gente vai tentar usar uma dieta mais hipocalórica e hiperproteica, até para a gente tentar preservar essa massa magra dele. É difícil, muito difícil isso, mas a gente tenta usar essa quantidade de caloria, né, de 11 a 14 quilocalorias do peso atual. É muito difícil a gente pesar, às vezes, o paciente obeso. Então, o que a gente tenta usar, às vezes, é o peso referido ao acompanhante, pelo familiar.
E quando ele tem um MC acima de 50, aí a gente vai para o peso ideal dele, né? E aí o peso ideal a gente joga para o MC de 25, né? Então a gente coloca o peso ideal e aí dá de 22 a 25 quilocalorias. Mas na maioria dos obesos, o que a gente usa é de 11 a 14 quilocalorias do peso referido ou peso atual, se você tiver. E a quantidade de proteína, a gente usa sempre o peso ideal do obeso, né? Independente aí do IMC dele, a gente sempre usa o peso ideal, mas em IMCs mais altos, acima de 40, a gente aumenta essa densidade de proteína para 2,5 do peso ideal. Bom, uma outra coisa que todos os guidelines têm falado é a síndrome da realimentação, que é tão subdiagnosticada, né? Então, a dosar o fósforo, potássio e magnésio diariamente na primeira semana de UTI, lembrar, às vezes, nem pacientes de alto risco. Quem são alto risco? Aqueles oncológicos que chegam muito desnutridos, aqueles pacientes de jejum prolongado, fazer reposição empírica de tiamina, né? Então, a gente usa lá, pode usar cloridrato de tiamina, 100 miligramas por ml, uma vez ao dia, pelo menos nos 5 primeiros dias. O problema de dosar a tiamina é que para análise dela você tem que congelar, tem todo um processo e a amostra demora, o resultado demora muito para sair, né? Então a gente não consegue fazer esse diagnóstico de deficiência de tiamina, mas a gente consegue dosar fósforo, potássio e magnésio, tá? Então o grande problema é quando você realimenta esse paciente, a quantidade de glicose que entra na célula, ela carrega, né? Então os eletrólitos intracelulares, principalmente potássio, fósforo e magnésio, eles diminuem muito no sangue, isso vai ser extremamente danoso, né? E muitos pacientes, eles têm síndrome até na UTI, a porcentagem de pacientes que desenvolvem síndrome de realimentação na primeira semana de UTI, quando começam a receber nutrição enteral ou parenteral mais frequente, é em torno de 36% dos pacientes da UTI. E muitos deles não são diagnosticados, né? Então, sempre lembrar das reposições, principalmente quando o fósforo estiver abaixo de 2, então a gente repor, ou quando há uma queda, né, do basal inicial acima de 0,5, né? Então a gente tem que fazer também a reposição. E aí parar, né? A gente para o suporte nutricional, a evolução, a progressão, corrige todos os eletrólitos, principalmente a hipocalemia também, que é bem mais frequente que a hipofosfatemia, e aí a gente depois volta na hora que eles estiverem normais. A gente para a progressão da nutrição enteral ou parenteral. Indicação de parenteral na UTI, então ficou assim, paciente de baixo risco nutricional, né, pela avaliação nutricional, a gente pode aguardar até 7 dias, quer dizer, a gente não vai aguardar até os 7 dias, dependendo do paciente, a gente pode aguardar ali, começar no 4º dia, o que a gente evita é não ser precoce, né, se esse paciente tiver um baixo risco nutricional. E quando ele tem um alto risco nutricional, é um desnutrido grave, aí sim, a gente pode começar mais precocemente, mas sempre escalonando ali um quarto, e aí chegar no 4º dia com aquela meta, né, que a gente traçou do 4º dia, que é de 15 a 20 quilocalorias, tá? Então, sempre ter em mente que a gente vai usar aquelas mesmas metas que a gente falou no começo. E a NPT suplementar também, que sempre tem sido discutido muito nesse último congresso agora norte-americano, ela não tem sido bem vista, né, o uso precoce dela, então que a gente tem indicado pode ser baixo ou alto risco, quando esse paciente fica ali de 7 a 10 dias com uma nutrição enteral abaixo de 60%, porque ele faz gastroparesia, porque ele tem diarreia, ou por uma série de fatores que ele não tolera a dieta enteral, aí sim a gente tem que avaliar a quantidade de caloria e proteína faltantes com a NPT suplementar, tá? Manejo de gastroparesia, então todos os guidelines colocam a eritromicina endovenosa como primeira linha e seguido a metoclopramida. Nenhum deles citam a bromoprida, tá? Então seria aqui no Brasil, né? Eu acredito que a maioria das instituições não tem, né, a eritromicina endovenosa à disposição, tanto pelo custo, né, também. Mas, alternativamente, o Plasil seria aí a nossa droga de escolha para efeito procinético, né? A gente sabe que a eritromicina ela é uma agonista de motilina, a dose é de 200 miligramas de 12 em 12, ela vai coordenar essa contração desordenada aí, do esvaziamento gástrico, né? Então, ela é mais efetiva até quando é usado com a metoclopramida, e nos pacientes diabéticos ela tem um efeito bem superior, inclusive, à metoclopramida, tá? E o efeito, a eritromicina oral, a gente começou a usar, né, logo que começou a surgir a eritromicina, há uns 15 anos, a gente começou a usar, mas os estudos, nenhum deles mostrou nenhum efeito aí importante.
A metoclopramida, vocês sabem que o efeito principal dela, ela tem um efeito central, mas o efeito principal é que é a estimulação neuronal do TH4 no estômago, então consegue ter uma organização aí da contração e esvaziamento gástrico. Sabe que gastroparesia é um problema muito grave dentro da UTI, né? Então a estase gástrica ainda é uma das causas que mais se interrompe dieta enteral, né, na UTI. Existe um score, né, então o DIPT score é idealizado pela Nika Henten, mas a gente não costuma usar muito, né, que é para ver tolerância do tubo digestivo, então a gente não tem essa frequência. O que também eles colocam é que eles não recomendam a verificação de resíduo gástrico de rotina na UTI, tá? Exceto se você tiver um protocolo, se você tiver uma MTN dentro do seu serviço, porque o que acontece? Quanto mais se verifica resíduo gástrico, mais você interrompe dieta, mas você vai, às vezes, obstruir sonda, porque você está aspirando, você vai ocupar a enfermagem com um procedimento. Então, o ideal é quem tem MTN, e aí tem os protocolos, e consegue manter os protocolos, então aí seria o mais adequado. Mas eles não orientam de rotina por conta de tudo isso, né? A gente consome enfermagem, pausa mais frequentemente dieta e pode obstruir sonda, tá? Posição da sonda na UTI, então, todos também as recomendações americana, europeia, brasileira, é que a sonda pós-pilórica é só realmente pacientes que têm um alto risco, né? Então, de rotina, a nutrição deve ser começada via gástrica, né? Então, é ali onde você vai ter maiores desdobramentos digestivos, estímulos enzimáticos e até ali o preparo para absorção de vitaminas no intestino delgado. Decúbito elevado desse paciente, sempre 30 a 45 graus, na verdade é isso, é o que mais previne broncoaspiração, né, de dieta enteral ou de conteúdo gástrico, e a higiene bucal 2 vezes por dia com a clorexidina. Então, isso eles colocam. E o monitoramento, né? Então, a partir do momento que você começa uma dieta enteral, que você olha para o paciente no leito, essas são as coisas que mais você tem que observar e perguntar, né, e verificar se esse paciente está distendendo, se ele está sem ruído, tá? É claro que o ruído, ele não é um balizador para começar ou não, né? Então, a gente vai começar mesmo se o paciente não tem ruído. Isso já é um paradigma que foi quebrado. Mas se você está dando dieta, o abdômen está distendendo, não tem ruído, aí, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, é um sinal de monitoramento aí desse início de suporte nutricional. E aí, claro, quem faz resíduo, vômito, diarreia, são sinais de intolerância, tá? Diarreia na UTI também é um grande problema, porque se culpa muito, né, a dieta enteral e ela acaba interrompendo, mas a gente sabe que a maioria dos casos de diarreia é por prescrição mesmo, né, ou prescrição de laxativos, né, que ficam copiados aí, ou o mais comum são os antibióticos de amplo espectro, né, então, por exemplo, o Tazocin. Mas também, claro, xaropes, laxantes osmóticos, antiácidos, tudo isso, né? Então, xarope de Casselli tem uma osmolaridade muito maior que a lactulona, né? Então, às vezes está repondo, às vezes um xarope de Casselli com um paciente com hipocalemia, ele faz diarreia, vai ter mais hipocalemia e continua o ciclo, ele vai repondo o xarope de Casselli. Então, sempre, quando o paciente está já com evacuação líquida, tentar fazer reposição do potássio via endovenosa seria o mais adequado. Então, só para vocês verem a comparação de osmolaridade, quando a gente compara com, por exemplo, a lactulose, que tem 3.600 miliosmol, né? Então, para vocês verem como sulfato ferroso, ou um plasio xarope, ou um polivitamínico, ou o Casselli xarope, ele tem a mesma osmolaridade que uma lactulose, né? Então, para vocês verem como ele tem um efeito laxativo. E o manejo atual da diarreia, o que a gente fala primeiro, a gente tem que ver se é diarreia, né? Ver se a enfermagem está realmente falando, né? Então, se a frequência é de evacuação líquida, um volume grande, né? Os pacientes, geralmente, eles têm uma evacuação e podem ter evacuação líquida em pequena quantidade, que não é diarreia, mas, claro, se for mais de 3 vezes evacuações líquidas em grandes quantidades, aí sim a gente tem o diagnóstico de diarreia. Avaliar a prescrição médica, né? Então, antibióticos, principalmente. A gente vai modificar a fórmula, a osmolaridade. Então, quando você já excluiu outras causas, a gente pode, depois que você fez tudo isso, esse paciente não melhorou, pode começar a fazer a pesquisa de Clostridium, né? E depois, claro, no último momento, quando você já fez de tudo para esse paciente, às vezes introduzir a NPT suplementar para a gente conseguir manter pelo menos um basal de enteral e conseguir nutrir ele por outra via. De terapias adjuvantes, então, glutamina enteral, acho que todos já sabem, né, depois do estudo Redox, lá em 2013, que a gente não recomenda mais o uso de glutamina na população geral de doente crítico. Eles ainda colocam o trauma e os queimados como uma exceção, claro que sem choque.
Antioxidantes e oligoelementos também são para populações específicas, como queimados, que têm um grau de hipermetabolismo e um grau de catabolismo muito aumentado. Claro, aqueles com risco ou com deficiência deve ser reposto, e o probiótico com muita cautela, né? A gente tem visto, às vezes, algumas análises, né, de fungemia ou de pacientes que desenvolvem aí hemocultura positiva com o uso do probiótico, principalmente quando ele é manipulado beira-leito, né, e aí pode ter, alguns estudos mostram que ele pode ter um risco de permanecer ali naquele local e aí ter o contato com catéteres, às vezes, que não estão com película protetora. Então, principalmente o paciente imunossuprimido ou com droga vasoativa crescente ou alta, a gente não vai usar probiótico, correr esse risco. Disfunção pulmonar, então o que a gente tem mais atual é que a gente não tem que usar uma dieta especializada, pode usar uma dieta polimérica, claro, com menor volume, né, de líquido, então ser mais concentrada ajuda a gente, né, na questão do volume, e a dosagem de fósforo, né, então acho que pelo menos na primeira semana, todo mundo entendeu que esse fósforo em pacientes de risco tem que ser monitorado para evitar hiperfosfatemia, evitar hipofosfatemia. Disfunção renal, a gente sabe que quando ela é aguda, não muda nossa terapia nutricional, esse paciente pode continuar usando a quantidade de proteína que a gente precisa para prevenir ali depois, a futuro problema que a gente vai ter, que é a perda de massa magra dele. Claro que quando tem hipercalemia, a gente tem fórmulas especializadas, mais hipocalêmicas, né? Então a gente tem fórmulas até que tem 150 miligramas de potássio para 100 ml de dieta, então é a mais hipocalêmica que nós temos. Hemodiálise, a gente tem que lembrar que no processo dialítico existe uma perda ali em torno de varia de 10 a 15 gramas de proteína na diálise, então esses pacientes precisam aumentar aí a quantidade de diálise, e já, né, reconhecido até pelos nefrologistas que a gente não restringe proteína num paciente agudo crítico para prevenir ele de realizar diálise, né? Então isso já é um paradigma que foi quebrado. Disfunção hepática, então a gente geralmente usa o peso seco do paciente, também não restringe proteína nesse paciente hepatopata, não existe mais aquela questão de trocar aporte de proteína para cadeia ramificada e não aromática, né? Então a gente pode usar a proteína padrão sem problemas algum, e claro, priorizar a via enteral nesse paciente, evitar NPT a todo custo, né? Esse paciente vai ter um problema de volêmico também importante. Pancreatite aguda grave, a conduta nutricional vai depender da necrose ou não do pâncreas, então quando você não tem necrose, esse paciente pode ficar hidratando, jejum, até 7 dias, até a amilase cair, mas se ela é grave, se ela tem necrose, a gente vai introduzir a alimentação por via enteral, né? Então, pelo menos tentar começar por sonda entérica, né? Então, antigamente existia, né, uma recomendação de passar pós-pilórica para estimular menos, né, ali o pâncreas, mas hoje a gente sabe que ela pode começar gástrica e você acompanha a tolerância do paciente, tá? Então, dependendo da tolerância, você mantém na via gástrica e não existe mais aquela preferência para dieta oligomérica. Também você pode começar com uma dieta polimérica padrão, tá? Claro, evitando fibra, coisas que vão distender, porque esse intestino vai estar bem inflamado. No paciente cirúrgico, né, então a gente não dosa marcador nutricional, como eu falei, no momento da doença crítica. Se ele não tiver nenhuma injúria dessa mucosa intestinal, nenhuma fístula, nenhuma alteração, a gente pode nutrir ele pelo tubo digestivo, tá? Então, isso não tem problema algum, desde que ele não esteja injúria tecidual, inclusive no abdômen aberto. Lembrar de que drenos, ou se ele está com o abdômen aberto, com bolsa de Bogotá, a gente tem que saber a quantidade de líquido que está saindo, então a gente tem que, a cada 1 litro de exudato perdido nesses drenos do paciente cirúrgico, a gente tem que repor 15 a 30 gramas de proteína na dieta, né? Então, isso é bem importante a gente saber a mensuração disso para a gente saber, porque aquele exudato é muito proteico. A gente tem que fazer essa reposição na dieta integral, além das nossas metas, né? E a imunonutrição, claro, para aqueles pacientes, claro, com certeza, né? Que é o perioperatório, quando ele fez no pré-operatório a imunonutrição continuar, mas é claro que se ele estiver grave, droga vasoativa ou séptico, com certeza a gente não vai usar imunonutriente nesse paciente, né? Essa outra parte eu vou falar um pouco mais rápido, porque para não tomar muito tempo, mas a questão da hiperglicemia, né, e todos os efeitos que a gente tem, a gente sabe que a hiperglicemia é muito comum, a hiperglicemia aguda,
no doente crítico, por todo esse mecanismo de mobilização, né, dos hormônios contra-insulínicos, então de usar a fonte e transformação de outras fontes em glicose via neoglicogênese, e isso faz com que tenha uma hiperglicemia periférica produz, e o grande problema são as células imunológicas. As células imunológicas não têm um receptor do GLUT, como as outras células têm para controlar a entrada de glicose. Então, o que acontece? Você tem um esgotamento de glicose dentro das células imunológicas, e aí essas células vão entrar em apoptose, vai ter reprogramação de leucócitos, e aí você vai ter o quê? Queda da imunidade e maior risco de infecção nesses pacientes, tá? Como vocês sabem que os riscos, né, da hiperglicemia aguda, né, então muitas vezes o paciente diabético prévio, ele não tem tantas complicações como um paciente não diabético com uma hiperglicemia aguda, porque ele não está acostumado com aquilo. Então, você vai ter estresse oxidativo, você vai ter produtos de glicação sendo formados, o que inflama muito mais o seu paciente. Esse estudo vocês com certeza conhecem, então começou lá com a Vandenberg, né, falando de controle muito ali restrito, né, então deixar a glicose dentro da UTI muito, né, assim, com valores muito próximos ali da hipoglicemia, e aí depois veio o Nice Sugar mostrando que o risco de hipoglicemia desses pacientes aumentava ali a mortalidade deles quando eles eram randomizados pelo controle glicêmico, né, tanto das UTIs clínicas e cirúrgicas, e o maior risco ali era da hipoglicemia, aumentando a mortalidade. Esse estudo ele mostra, né, os pacientes quando eles chegam na UTI tem uma dosagem da hemoglobina glicada, né? Então, quando ela é acima de 6,5, 7, são pacientes diabéticos prévios, né? Então, eles acompanham a mortalidade. Vocês podem ver nesse gráfico que, por exemplo, nessa linha, por mais que aumente ali a glicemia do paciente, então passe ali, aqui está em nanomol por litro, então 10 milimol por litro é 180, né, miligramas por dl. Então, a partir do momento que a gente tem ali o controle glicêmico mais alterado, mesmo assim a mortalidade não aumenta tanto, né? Então, diferente daquele paciente com uma hiperglicemia aguda que não era diabético prévio. Então, esses pacientes, eles têm, a partir de 180, é onde eles começam a aumentar muito mais a probabilidade de morte por conta das complicações dessa hiperglicemia, né? Então, esses pacientes não diabéticos, hiperglicêmicos, eles são pacientes que a gente tem que ficar muito de olho, porque eles fazem muita variabilidade glicêmica também. Então, quando você tem um gap glicêmico maior que 40 a 80 miligramas por dl, também você tem um aumento da mortalidade em pacientes, tá? Então, os guidelines têm se falado bastante de fórmulas especializadas para hiperglicemia, principalmente quando você tem isomaltilose e ácidos graxos monoinsaturados ômega 3, porque eles têm um efeito intritínico, né, no tubo digestivo, de estimular o GLP-1, inibir o DPP-4, e aí estimular via pâncreas mesmo, um aumento de insulina e diminuição do glucagon, né? Então, a gente tem visto que essas fórmulas elas conseguem controlar mais a glicemia desses pacientes dentro da terapia intensiva. E para finalizar, falar um pouquinho do que tem que tem se falado hoje nos congressos, que é o acompanhamento da massa muscular desse paciente em terapia intensiva. A gente sabe que ele perde massa magra por multifatores, né? Então, corticoides têm vias miotóxicas que inibem lá o NF-kappa, que vão, né, na verdade, estimular o NF-kappa-B a causar apoptose, tem balanço hídrico excessivo, agora no Covid, o tanto de agente curarizante que foi usado, sedação contínua, hiperglicemia, tudo isso fez com que esses pacientes perdessem muito massa muscular. Quando a gente vai falar do obeso crítico, então, isso é pior ainda, né? Porque o tecido adiposo é uma bomba ali de MCP e de liberação ali de TNF-alfa, porque você tem áreas de necrose, né, na hiperplasia do tecido adiposo, então vai liberando citocina inflamatória o tempo todo. Então, além da doença crítica, você tem um paciente hiper mega inflamado. Então, eles vão perder mais massa muscular. O problema disso é que eles podem, né, ter alta da UTI, mas eles saem assim, eles demoram muito tempo para recuperar, eles podem demorar de 1 a 5 anos para recuperar massa, e a força é muito difícil essa recuperação, né? Então, a gente sabe que os insultos acontecidos nas primeiras 15 dias de UTI, eles induzem uma lesão muscular muito grande e vai demorar muitos anos para se recuperar. E aí, esses pacientes, a gente precisa entender o que a gente pode fazer para atenuar essa resposta, né? Então, quando o paciente é idoso, é muito pior, né? Porque o idoso já tem resistência anabólica, e aí ele já tem
tudo o que a gente já sabe, que é infiltração de gordura no músculo, é músculo com uma qualidade ruim, você tem estresse oxidativo, mitocondrial, você tem uma resistência insulínica importante, então tudo isso faz com que o idoso, já na admissão de UTI, ele não tenha ali a proteção que um jovem tem, então tudo aquilo fica muito mais acentuado, né, para ele, né? Então, eu acho que esse estudo você já conhece, o estudo do Puffer-Cherry, mostrando, né, o uso do ultrassom, né, de quadríceps no acompanhamento do perda de massa muscular em pacientes intubados, né? E aí ele faz o acompanhamento nos primeiros 10 dias. O que a gente sabe é que a perda, né, em pacientes intubados de insuficiência respiratória é uma perda muito grande. Quanto mais disfunções orgânicas, pior a perda. Então, por esse estudo dele, ele mostrou aí nos primeiros 10 dias uma perda até de 20%, né, dessa espessura do quadríceps, que hoje a gente já tem, né, o uso, né, disso para outras patologias, mas que é uma perda muito expressiva, né? Para a gente ter uma ideia, essa perda de 20% é uma perda que um idoso leva dos 60 aos 80 anos para perder, 2 décadas. Aqui ele levou 10 dias na UTI para ter essa perda de 10%, de 20%, né? Então, é uma perda muito expressiva. Eu usei no COVID, numa pesquisa dos pacientes na minha UTI, e a gente teve perda até de 27% nos primeiros 10 dias, né? Então, claro, pacientes idosos, graves, tudo isso colabora, mas realmente é uma ferramenta muito boa para a gente acompanhar esses pacientes, né? Esse estudo vocês também conhecem, da professora Margaret Harrit, mostrando, então, o acompanhamento dos pacientes sobreviventes de UTI, né? Então, depois de um ano, então a gente sabe que mesmo depois de um ano, a gente não recupera peso ainda, teste de caminhada ainda quase, só 71% conseguem acabar, né, o teste de caminhada, e o retorno ao trabalho nem metade dos pacientes, nem 50% retornam ao trabalho, né? Depois ela ainda fez o acompanhamento depois de 5 anos. O professor Poischmeier, ele trabalha muito com isso, né? Então ele mostra o acompanhamento do ultrassom da coxa desses pacientes, né, dentro da UTI, então mostrando o score de glicogênio, então a gente vê pela ecogenicidade, né, pelos tons de cinza. Então, quanto mais hipoecogênico esse músculo, então maior quantidade de glicogênio, aí vocês veem que no idoso crítico existe uma hiperecogenicidade, então mostra aí realmente que o estoque de glicogênio muscular está muito baixo, e aí ele propõe esse bundle de UTI para qualidade de vida, que vocês também já trabalham, que é despertar, reduzir o uso de benzodiazepínico, sedação contínua, monitorar delírio, mobilização precoce, nutrição, a quantidade de proteína adequada e o ganho de força, né, desses pacientes. E aí ele até coloca, né, será que a gente está criando sobreviventes ou vítimas, né, dos cuidados? E aí a gente sabe que com todo o advento e tudo que se sabe hoje sobre sepsia, a mortalidade se reduziu muito dentro da terapia intensiva, mas ao mesmo tempo a gente tem uma mortalidade mais tardia desses pacientes aí em domicílio ou unidade de transição e um aumento de 3% de 3 vezes mais de demanda de reabilitação e de cuidado domiciliar, né? Então, sempre a gente tem que pensar como a gente pode melhorar esses cuidados ainda dentro dos primeiros ali, do momento mais agudo em terapia intensiva. E para finalizar, depois eu vou compartilhar isso em PDF com vocês, então, esse escalonamento das metas, principalmente no momento mais agudo do doente crítico, na primeira semana em especial, a gente não fazer overfeeding, porque você vai estar atrapalhando a resposta inflamatória primária desse doente, e deixar realmente para uma fase mais crônica, né, quando o paciente já passou ali da segunda semana, para a gente começar a aumentar mais a caloria e aí ficar de olho na proteína também, nos níveis de proteína, que aí assim a gente consegue ter uma melhor, né, ação do nosso suporte nutricional e também não atrapalhar os mecanismos ali primários inflamatórios que são para ajudar o paciente, a gente vai estar acabando atrapalhando e aí cursando aí com uma piora dos desfechos. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, eu estou à disposição. Obrigada. A apresentação foi excelente, bem elucidativa para nós. E a gente tem um pouquinho. Mas a gente tem aqui alguns minutinhos ainda para discutir algumas coisas interessantes, né? A gente tem uma pergunta aqui da Nathalie, que está nos assistindo, né? E ela agradeceu a aula, né? Eu acho que todos nós estamos agradecendo, porque foi muito boa. E ela perguntou o que você acha que motivou essa mudança aí da Aspen, né? Nessas metas calóricas aí na primeira semana, visto que foi tão diferente assim
das recomendações anteriores? Sim. Eu acho que a mudança veio realmente do fortalecimento da equipe que faz o guideline de terapia intensiva, né? Então, realmente mostrar como funciona, né, o paciente crítico agudo, né? Entender que a gente estava causando ali um mal para o paciente, né? Quando eu comecei na terapia nutricional, a gente usava Harris Benedict, né? A gente dava 3.000 quilocalorias para o paciente, né? Então, deixava eles hiperglicêmicos, e a gente achava que era o bom, né? Existia indicadores de qualidade até que a gente tinha que chegar nas metas nas primeiras 72 horas. Então, claro, hoje a gente está olhando mais, né, tudo muito mais de perto, né? Então, a gente consegue ver processos metabólicos muito finos. Então, acredito que esse fortalecimento dos grupos, né, colocando, então, intensivista junto para fazer o guideline, conseguiram melhorar e clarear mais essas metas, né? E também o uso da calorimetria indireta, né? Acho que ela balizou bastante, mostrou para a gente que esse paciente não precisava de tanto no começo, né? Então, acho que foi mais por isso. Quer fazer algum comentário, doutora Flávia? Antes de seguir nas perguntas? Não, pode seguir as perguntas. Se sobrar tempo, depois eu tenho outras dúvidas, mas vamos priorizar as perguntas do chat. Tem uma outra pergunta que é bem interessante, principalmente para nós, porque a nossa dieta ela não é de infusão contínua, ela é intermitente, né? E aí a gente sabe que, como você retratou muito bem, que não tem tanta evidência assim de ficar monitorizando o refluxo, mas se você acha que num contexto de uma dieta intermitente, se faz sentido monitorizar o refluxo ou não. Eu mesmo na minha prática, Dani, mesmo assim, cuidando de 11 UTIs, né, MTN de 11 UTIs, eu mesmo tendo infusão contínua, eu peço para monitorar o resíduo gástrico pelo menos 3 vezes ao dia. Porque o grande problema é que a gente não tem equipe suficiente, né, de enfermagem mesmo, para ver se o paciente está distendido, se esse paciente está tolerando, ficar avaliando esse paciente, né, a todo momento, né. Então, eu ainda peço para avaliar resíduo gástrico. É claro que quando você pede para avaliar resíduo, você precisa ter uma conduta, né, porque senão você vai falar ali para às vezes um plantonista que não tem conhecimento e vai falar, olha, saiu 50 ml de resíduo, abre a sonda, e aí deixa o paciente em jejum, né. Então, se você tiver protocolos, já entra com procinético, vê a posição da sonda, verifica se realmente ele tem algum medicamento ali que está causando, ou, né, a questão multifatorial da gastroparesia. Então, eu acho que a gente consegue atuar. Agora, se você não tem protocolo, não tem assim nada, e você tem uma equipe que não tem esse conhecimento, aí às vezes é melhor nem monitorar, porque o monitoramento vai causar mais risco de ter jejum prolongados aí, né? Então, eu acho mais isso, mesmo que vocês tenham infusão gravitacional, né? Então, acho que se vocês tiverem, vocês devem ter protocolos para isso, né? Então, talvez monitorar o resíduo nesse caso seria uma tendência melhor. Tem outra pergunta do Flávio, que eu acho que é a pergunta também de vários de nós, que é nesse contexto de paciente agudo de UTI que acaba ficando em jejum e que está bem desglicêmico, se faz sentido manter ele com soro glicosado, mesmo assim. O paciente ele está em jejum e é um paciente Isso. que está grave, né? Que está grave. Pode fazer. Tem paciente hiperglicêmico ou normoglicêmico. Tá. Diferente. Tá. Eu geralmente contabilizo a quantidade do que está entrando já para ele, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente está com droga vasoativa, ele está com várias coisas ali que a quantidade de glicose que está entrando para ele já é o suficiente, né? Então, assim, quando ele está hiperglicêmico, não. Mas quando é um paciente que já fez pelo menos 1 ou 2 episódios de hipoglicemia, aí sim você tem uma indicação. Mas geralmente, nesse paciente agudo, que a gente às vezes precisa de reduzir balanço e tudo, de rotina, pelo menos nas minhas MTNs eu não deixo estipulado soro glicosado, de rotina. Se o paciente estiver recebendo glicose em drogas ou antibióticos, correto? Isso, exato, doutora. Então, assim, geralmente, se ele está com droga vasoativa, já com diluição em soro glicosado, ou antibióticos e tudo, então, se ele atingiu ali pelo menos a quantidade mínima que a gente fala, que é 400, 500 ml de soro glicosado 5%, para ele não ter desvio de via metabólica, já é o suficiente para ele, né? Então,
a gente aguarda, então, ele melhorar, né, o porquê ele está do jejum, né, esse paciente instável, ele vai piorar, ou ele vai melhorar, ou vai diminuir droga, né, então a gente prefere aguardar, mas monitorar. Se esse paciente não tem infusão nenhuma, aí, claro, a gente tem que avaliar por que ele está, né, em jejum, e aí sim a gente institui, às vezes, a indicação de nutrição parenteral. Se é por conta que ele está em alguma obstrução, alguma fístula, é um paciente que não vai entrar com enteral. Mas até esse momento, se ele tem algum aporte de soro glicosado, a gente não introduz glicose de rotina. Sim, acho que a gente tem mais ou menos a mesma conduta, Tiago, mas só uma dúvida que fica é que você falou assim, olha, se ele estiver recebendo 500 ml de soro glicosado, 5% ele está recebendo 25 gramas de glicose, ele está recebendo 100 calorias. Então, porque tradicionalmente o que se pensa é que o paciente, para evitar cetose, para evitar vias metabólicas alteradas, ele deveria receber um pouco mais de calorias, né? Ele deveria receber em torno de 400 calorias por dia. Então, vamos discutir bem em detalhe, que isso é um ponto meio controverso aqui entre nós, sabe? Então, normalmente, você acha que se receber, o que você disse é que se receber 100 calorias por dia, isso é suficiente? Será? De onde veio essa... Não, eu me expressei, não é 5%, a gente usa 10%, né, de referência. Então, assim, lá no hospital, pelo menos, a gente deixa soro glicosado 10%, 500 ml para esse paciente, né, como aquele paciente em jejum. Calorias, pelo menos 200 200 calorias. calorias. A gente geralmente usa soro glicosado 10%. Agora, se é um paciente que mesmo assim está fazendo hipoglicemia, a gente padronizou 1 litro de soro glicosado 10%, que aí a gente atinge as 400 quilocalorias. Tá? Mas, assim, é que, assim, o jejum, né, só uma coisa, porque se esse paciente está em jejum, pode ser por ele estar instável, né, então é só mais essa questão, assim, do motivo do jejum, a gente sempre está vendo o porquê do jejum, esse paciente da instabilidade, muitos estão usando droga vasoativa, então acaba que muitos deles já atingem, né, a quantidade de caloria. Ah. Tem mais perguntas, Dani? Só que eu estou meio perdida aqui. Você quer fazer, chefe? Que eu estou com dificuldade de olhar aqui. Tem duas considerações sobre a rotina nossa UTI. A pergunta é da Cristiane, tá? Que a gente tem, na nossa rotina, a gente usa meta com peso ideal em todos os pacientes, e a gente tem como meta-alvo, a gente tem como meta 2 gramas de proteína para todos os pacientes. E qual a sua opinião sobre isso? Imagino que essa seja a pergunta da Cristiane. Perfeito. Do peso ideal, Cristiane, na UTI é muito difícil, né, a avaliação do peso por antropometria, né, então é um paciente que é muito difícil a gente chegar num peso, e é uma pergunta bem importante que você falou, porque tudo que a gente falou agora, né, de recomendações, elas estão guiadas por quilocaloria, né, então o peso do paciente é muito importante para a gente traçar uma meta correta, então se a gente traçar esse peso, se você não tiver garantia de que você vai ter um peso mais adequado, talvez seja melhor usar o ideal. Eu já trabalhei em um hospital que eu usava o ideal também, porque eu não conseguia ter essa antropometria fiel ou o peso do paciente fiel. Então, esse não seria um problema, um balizador aí, porque até se você não consegue ter uma antropometria mais adequada, é melhor usar o ideal mesmo. Dos 2 gramas, Cristiane, eu uso 2 gramas, mas a partir da segunda semana. Então, a primeira semana, porque o mesmo raciocínio que hoje se tem com a caloria, que a gente não tinha há muito pouco tempo atrás, a gente já está tendo com proteína, né? Então, proteína também em excesso no começo do doente inflamado agudo também não é tão bacana. Então, na primeira semana, traçar uma meta, talvez, né, para você deixar 1,2, 1,3, então traçar uma meta de 1,5, que a gente vai entrar um pouco menos, e aí na segunda semana você passa para o 2,0. Então, é isso, os últimos estudos estão mostrando isso, que no começo também a proteína tem que ser um pouco mais controlada do que antigamente a gente fazia. A impressão que é isso que a gente faz aqui também, Thiago. A pessoal da nutrição vai produzindo aos poucos. Dani, você já se situou aí nas perguntas? Sim, a Cristiane fez outra pergunta em relação à sua experiência aí, pessoal. Se você já utilizou o módulo proteico, né, em pacientes que não estão recebendo aporte de calorias nutricionais. Isso, perfeito. O módulo proteico, né, a gente fazer mesmo o paciente que está usando nutrição enteral, né, então você está usando uma nutrição enteral ali intermitente, né, ou uma nutrição em bomba contínua, dependendo do paciente, por exemplo, paciente idoso, né, o idoso já tem vários estudos mostrando que para a gente vencer a resistência anabólica dele,
a gente precisa dar um pico de proteína, né? Então, precisa passar um nível de proteína para a gente conseguir estimular essa massa muscular dele. Então, mesmo nesses meus pacientes de UTI de idoso, a gente faz de 2 a 3 vezes durante o dia, depende do paciente, do peso, né, e das metas dele, a gente faz um pulso de módulo de proteína. Aí a gente pode diluir ali de 15 a 20 gramas de proteína, e aí você faz em bolos, né, na sonda desse paciente, tá? Claro que o doente crítico tem 1000 fatores que vai diminuir a absorção, tem edema de mucosa, tem vários fatores limitantes, né, de a gente não conseguir ter uma boa absorção desse bolos. Mas tem vários estudos mostrando que para idoso, pelo menos pelas populações específicas, a gente consegue ter um estímulo melhor, né? Você consegue essa proteína chega mais rápido na massa muscular e tem uma síntese ali, uma ativação da mTOR, que é uma proteína que tem dentro do músculo, que faz a sinalização de síntese muscular. Então, eu costumo fazer, sim, infusão em bolos de proteína. Temos várias perguntas. Está animado aqui o chat. Muitas pessoas agradecendo a aula, né? Uma outra pergunta é se você já teve a experiência. Peraí, deixa eu só ver aqui. Em relação ao Propofol. Se o paciente está em uso de Propofol e o volume de caloria Nossa, eu estou com muita dificuldade de ver aqui. Consegue passar esse, doutora Flávia? Quando tem muito propofol, ou seja, vai comprometer demais a dieta, se existe alguma validade em trocar o propofol de 1% para 2%, pensando aí no ajuste total de caloria ofertada. Sim, pode existir essa técnica. Agora, no Covid, a gente às vezes teve que fazer também por conta do problema, né, de a gente ter disponibilidade, né, desse sedativo, mas depende muito do quanto tempo, né, e das metas que esse paciente vai ter. Porque o que acontece? Você vai mudar ali a porcentagem do seu sedativo e às vezes esse paciente daqui 3, 4 dias ele vai estar atingindo uma outra meta. Então, acho que, assim, depende muito da quantidade que você está usando. Isso não vai mudar muito, porque você vai alterar a porcentagem, mas a quilocaloria não vai se alterar, né? Então, você vai concentrar, mas a quilocaloria não se muda, né? Então, eu não mudaria, né? Eu deixaria ele na porcentagem que você tem disponível no seu serviço e aguardaria aí a passagem, mas aí você não pode evoluir muito o seu aporte nutricional, né? Então, geralmente, o Propofol vai te dar aí 15 ml hora, vai te dar 400, né, 400 e poucas quilocalorias, e aí você está precisando de 800, então você tem que dar mais 400 para o paciente, pelo menos na primeira semana. Passou a primeira semana, aí você já pode ficar mais tranquilo. Melhor coisa é diminuir o propofol, né, Thiago? Exato. Porque vai mudar a concentração da caloria mesmo. Deixa ele se nutrir direito. Tem uma pergunta, se existe algum marcador objetivo, né, que nos fale mais a favor que está mudando da fase catabólica para anabólica? Infelizmente não, Dani, ainda não temos, né? O ideal é a gente ter ali um catéter ali no mesentério, coletando ali, né, o ácido lático dali, mas não temos, né? Então a gente usa os marcadores indiretos mesmo, né? Claro que assim, tem mais para pesquisa e tudo, mas na prática clínica a gente usa mais a análise indireta, né? Do lactato periférico, da diurese, da perfusão mesmo desse paciente, né? Tudo que a gente vê do paciente chocado mesmo. E o glicogênio muscular, essa história agora da gente medir a quantidade de glicogênio muscular que começa a aparecer, você acha que vai ter algum futuro, Thiago? Eu acho, assim, eu trabalho muito com ultrassom, né, doutora Flávia? Então, eu fiz meu doutorado em ultrassom no renal crônico, na diálise, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente medir o score de glicogênio, né? Então, só que, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter, a gente já faz o suporte nutricional dele, a gente já está fazendo o suporte nutricional. É mais para você avaliar isso, esse paciente, a qualidade de vida depois, qual o paciente que você vai conseguir reabilitar mais. Então, por exemplo, você viu um paciente que ele tem um score baixo de glicogênio, claro, você vai intensificar ali as ações na UTI, mais do que você já está fazendo. Então, se você já chegou para analisar score de glicogênio pelo ultrassom, você já está usando uma quantidade de caloria, de proteína. Então, eu acho que dentro da terapia intensiva não vai mudar muita coisa, mas para estudo, para pesquisa, para a gente visualizar, né? Mas depois, talvez, na fase de reabilitação, isso possa te ajudar, né? Então, a gente introduzir creatina, que faz um aumento dos depósitos
de fosfocreatina, que também melhora o glicogênio muscular, né? Usa uns tipos de carboidratos, mas na terapia intensiva eu acho que não muda muito, não. Eu gosto muito da mensuração da massa, né? Para a gente saber o paciente vai ter mais risco, aí até para falar com o fisioterapeuta, a questão da ventilação, do desmame, né? Então, isso é bacana, ver a espessura mesmo, né? Da perda a partir do momento que ele intuba. Mas o score de glicogênio para a terapia intensiva não vai ter muito ganho assim no momento. Charles, consegue fazer as outras perguntas? Porque eu vou desistir aqui, que eu não estou conseguindo ver o chat direito. Só tem mais uma pergunta, que acho que também a gente está chegando a perguntar agora, que é, na sua visão com relação ao alcance das metas no paciente que tem lesão de artrite, desnutrido, estado crítico, se seria interessante o uso de módulo, entendo que é módulo de proteína, ou módulo, agora fiquei um pouco na dúvida. Ou se teríamos outras estratégias para diminuir essa lesão. Acho que falando de lesão de úlcera de pressão, né? Isso. Na verdade, a lesão por pressão, ela é multifatorial, né? Então, vamos falar que o paciente está grave, com droga vasoativa, claro, você está dando uma nutrição trófica, então, assim, ele não vai, aquela lesão não vai melhorar, porque ele está ali hipoperfundido, o tecido dele não está recebendo uma quantidade de oxigênio adequada, então, o nutriente que você der para o seu paciente não vai chegar até ali a pontinha, né, da pele para cicatrizar essa lesão. Então, depende muito desse paciente, né? A gente vai conseguir melhorar essas lesões no momento em que já está um doente mais crítico, mais crônico, né? E a gente usa, assim, módulos de proteína. Existem hoje módulos já específicos com uma proteína mais específica para cicatrização tecidual. A gente consegue usar nessa estratégia, mas também precisa ter cuidados de enfermagem, né? Tem vários estudos mostrando cuidados de enfermagem, né, mudança de decúbito, tudo que, né, compõe ali, né, o paciente que cuida de uma lesão por pressão, e a gente sabe que se a gente fizer as duas coisas ao mesmo tempo, depois de 4 semanas, as duas coisas são iguais. A suplementação de proteína e cuidado de enfermagem. É só depois de 4 semanas que a gente vai conseguir ter um benefício da suplementação nutricional com proteína, né? Então, uma coisa depende da outra. Então, precisa ter as duas coisas junto e o paciente precisa estar estabilizado. E aqui a Cristiane está fazendo o último comentário, o Thiago dizendo que o seu trabalho no uso de vitamina D alterou a prescrição da UTI na suplementação, que ela leu o artigo e achou muito interessante. Você quer comentar sobre isso? Posso comentar, Cris. Na verdade, assim, a gente fez a mensuração no COVID, né, dos pacientes que tinham hipovitaminose D, então não era uma suplementação para todos os pacientes, né, então a gente fez para pacientes que tinham confirmação de deficiência de vitamina D. A gente viu que a prevalência era muito alta, né, a prevalência no COVID, quando eles chegavam no PS, ainda antes de receber o tubo, foi uma prevalência de mais de 90, quase 95% dos pacientes tinham 25-hidroxivitamina D abaixo de 30, né? Então, para o idoso, a gente usa o 30, né, de valor de corte para deficiência. Então, eles tinham essa hipovitaminose, e aí a gente fez, e eram obesos, né? Então, era um ciclo ali, né? Porque a obesidade causa mais hipovitaminose, a gente tem que lembrar que a vitamina D é lipossolúvel, então o tecido adiposo funciona como uma esponja, né? Ele retém mais a vitamina D dentro do adipócito. Então, era um fator de risco total, né? Isso não quer dizer, eu não fiz um estudo de causa e efeito, então não teve nada a ver, porque tinha hipovitaminose, complicou e foi entubado, mas não tem nada, porque a mídia divulgou muito isso, né? Estudo com vitamina D mostra o risco de pegar Covid, mas não teve nada disso. Eu só mostrei que os pacientes tinham hipovitaminose D e eram mais obesos, e era a questão da idade, essa correlação, né? E aí a gente fez a suplementação desses pacientes nas doses normais que a gente usa, que é 50 mil por semana. A gente não usa, né, 50 mil na UTI, né? Eu, pelo menos na minha experiência, eu acho que dentro da terapia intensiva o ideal é você usar doses diárias. Então, a gente usou 7 mil de colecalciferol por dia, para a semana dar os 50 mil, até por questão da absorção desses pacientes, né, no tubo digestivo. Então, a gente usou por aí e a gente conseguiu suplementar esses pacientes, tá? Mas não teve causa e efeito, não. Eu acho importante a gente colocar isso, né, Thiago? Porque às vezes as pessoas nos vêm falando e a gente pode tentar fazer coisas, né? Mas os grandes estudos de vitamina D hoje, me corrija você se eu estiver errado, mas os grandes estudos de vitamina D de suplementação em terapia intensiva não mostraram até esse momento mudança de desfecho, né? Perfeito. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é claro, assim, a gente sabe que a prevalência de hipovitaminose D ela é enorme na população, né?
E não é só no Brasil, acho até que menos, né? Se for ver nos países nórdicos lá, ainda é pior, né? E ainda assim, mesmo lá, não se mostrou mudança de desfecho. Também não acho que mostrou piora, né, Tiago? Então, Exato. também acho que nós não estamos fazendo mal para o doente, mas vamos Isso ter tem que cuidado, ponderar. vamos ponderar. Exatamente, porque senão começa a ter aí um excesso até de prescrição indevida em pacientes que não precisam, né? Então, também é importante salientar que se você dosar também no momento que o paciente já está lá no segundo, terceiro dia de UTI super inflamado, aquele resultado vai estar enviesado, né? Porque é um paciente que está com, né, com toda a circulação dele alterada, né? Então, não tem como a gente dosar naquele momento esses marcadores aí de micronutrientes e repor esse monte de coisa que às vezes a gente vê selênio e tudo que vem aí que não tem evidência nenhuma. E toda vez que tenta mostrar que tem evidência, mostra que não tem ou que faz mal, né, Tiago? Já faz mal, exatamente. Eu Se falei que... armapaginina, com antioxidante, com tudo até hoje... Nossa, glutamina. Então, assim, eu acho que já matou muita gente. já matou muito, muito. Eu estava até no momento que o Highland apresentou isso lá em Fênix, em 2013, que foi um estudo patrocinado pela Fresenius, né? Então, com a marca de Peptiven, e ele mostrou que aumentou a mortalidade. Então, eu acho assim, paciente, né, doutora Flávia, você com certeza, né, vai ter muito mais propriedade de afirmar isso, mas primeira semana de UTI, o menos é mais, né? Então, assim, quanto menos você ficar colocando de gordura ali no paciente, de um excesso de proteína ou de coisas que possam atrapalhar as respostas primárias inflamatórias, né? Muito melhor. Então, assim, eu acho que é isso que está mostrando agora, né? Então, ser mais cauteloso e menos ansioso na terapia nutricional. Perfeito, a gente tem que encerrar, mas eu temos uma última pergunta aqui, só para dizer que a gente respondeu todas, Tiago. É uma pergunta, se na sua experiência na fase de reabilitação do doente crítico crônico, o que nós podemos fazer? Se a gente pode fazer HBM, se a gente pode fazer anabolizante, é uma boa pergunta. É boa essa. Bom, olha, anabolizante, a gente não tem ainda evidências de uso nesse paciente ainda na terapia intensiva, tá? Existem várias publicações, mas para falar assim, até recomendações de pessoas, né, que trabalham na área, mas evidência científica mesmo, estudos robustos não tem, tá? Nem muito menos em mulheres, né? Para melhorar desmame ventilatório e tudo. Às vezes a gente faz off-label, mas não tem, tá? Referências. Então, claro que nesse momento não. Depois da UTI, paciente já na reabilitação, se você dosar um paciente, ele é idoso, ele está com deficiência de testosterona, você vai repor, porque ele está hipogonádico, né? Então é outra coisa. O HMB eu tenho usado muito, eu já até padronizei o uso dele, eu não acreditava muito nele, né, que é hidroximetilbutirato, mas ele tem uma via muito bacana, porque além de ele ser anabólico, além de ele estimular direto a mTOR, ele tem uma ação anticatabólica, ele inibe a ação do NF-κB, né, na ação intracelular da apoptose. Então, assim, eu tenho usado bastante HMB, ele é usado em 3 gramas, o único adendo, né, para quem trabalha, né, acho que todo mundo aqui é de UTI, mas é porque a grande maioria das manipulações do HMB é com cálcio, tá? E são 600 miligramas de cálcio. Então, só tem que tomar cuidado porque o cálcio iônico desses pacientes, muitos deles aumentam. Então, só tomar cuidado com o monitoramento do cálcio quando usa o HMB, tá? Porque o HMB puro, ele é muito caro. Então, as farmácias têm manipulado o HMB cálcico. Então, só acompanhar a calcemia desses pacientes e tomar cuidado aí com os canais crônicos, né? E tudo isso, que já tem hiperpara secundária. Acho que é isso, né, chefe? Tiago, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo, mas a discussão foi muito boa e muito rica e a gente queria agradecer. Eu quero agradecer a Nathalie, que eu vi também, que ela que conseguiu esse gancho para sua aula, hein? Obrigado, viu? Obrigado, doutora Flávia. É um prazer, uma honra estar aqui com você, viu? Muita admiração. Muito obrigada, Tiago. Foi uma excelente aula. Tivemos aí no áudio mais de 70 pessoas conectadas, então um sucesso e foi muito importante para nós a sua presença aqui hoje. A gente agradece muito. Muito obrigado, eu fico à disposição. Tchau, tchau. A aula vai ficar gravada, tá, gente? Só para vocês saberem, depois eu disponibilizo para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.